Vamos dar início, então, à palestra da noite, com o tema Conviver, uma lei natural. Fácil, né, para quem estuda a doutrina espírita, entender que nós estamos falando da lei de sociedade. Então, lá no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, ela vem descrita em questões nessas ali, 766, 775, ok? Está aqui, né? Então, a lei de sociedade, que o Livro dos Espíritos é dividido em partes, certo? Então, na parte terceira, nós estudamos as leis morais, portanto, conviver, uma lei moral. Definição. A lei de sociedade define a vida em comunidade como uma lei da natureza essencial para o progresso moral e intelectual. Aí ele faz esse adendo, né, sobre o isolamento, né, que é considerado um obstáculo à evolução. Então, isso a gente já tem que ter em mente. Isolar-se, querer crescer sozinho, viver sozinho, isso é contrário à nossa natureza. Porque os espíritos são seres eminentemente sociais. Eles precisam viver com os demais seres. Interdependência e convivência fraterna são necessárias para desenvolver habilidades e superar o egoísmo. Ok? Então, vamos lá. Isso deu? Obrigada. Né? Então, aqui. Nós vamos cansar de repetir, né? Que tudo no ser humano visa combater isso aqui, orgulho e egoísmo. Porque dele emanam todas as outras imperfeições do ser humano. Então, quando nós tivermos domado todas essas outras imperfeições, só nos restará combater isso aqui, certo? Então, isso se faz na busca das virtudes. O que são virtudes? Nós enumeramos aqui, né? Paciência, resignação, indulgência, piedade, compaixão, perdão, benevolência, ou seja, respeito a todas as leis de Deus. Como é que nós vamos adquirir essas virtudes? Como é que nós vamos provar nas nossas existências carnais, né, essa aquisição? Através do convívio com outros espíritos encarnados. É assim, certo? Então, fizemos essa observação em relação à habilidade. O que são habilidades, né? São capacidades técnicas ou comportamentais desenvolvidas através de treino, ok? Experiência e estudo, que permitem a uma pessoa realizar tarefas com eficiência, destreza e facilidade. Aí botei aqui, né? Médico, né? Ele vai ter que estudar muito para conseguir botar esse estetoscópio aí no pescoço e atender os pacientes dele, certo? Então, diferente de um talento inato. Muitos de nós nascemos com talentos, né? Desde pequenininho já trazemos aquela facilidade para alguma coisa, né? A gente vai dizer, tem esse dom, certo? A habilidade é adquirida e aprimorada ao longo do tempo. Elas são o saber fazer, prático, que compõe a competência, certo? Então, isso se faz através do convívio. E as habilidades, né? Então, nós vamos, nas nossas diversas encarnações, ou reencarnações, adquirindo-as e testando-as, até que elas se tornem realmente uma habilidade perfeita. Porque se nós
nosso objetivo é nos tornarmos espíritos perfeitos dentro da possibilidade que nos é possível, né? A possibilidade que é possível ficou bom, né? Dentro da nossa própria possibilidade como espíritos, nós vamos fazendo essa caminhada e vamos tendo diversas oportunidades, às vezes para a mesma habilidade, e depois, adquirida essa, vamos buscando outras e outras e outras e outras. Então, quando nós nos deparamos com seres muito inteligentes, né, e às vezes aqui, ó, né, já diferente do talento, já nasceu com o talento para ser médico. É porque já vem de longa existência esse treino, esse estudo que a gente viu antes aqui. Já foi em outras vidas, já testou na espiritualidade, já voltou, começou daquela forma mais simples, né? E agora vai se aprimorando com a tecnologia incorporada ao mundo material e, claro, né, com o estudo que é feito no mundo espiritual. Porque o nosso progresso ele é feito no mundo material e no mundo espiritual, que é o que justifica o que nós vivemos dizendo. As crianças de hoje são muito mais inteligentes. Já nascem sabendo. Claro que já nascem sabendo. Porque já vieram preparadas de lá para o mundo que iriam enfrentar aqui. Elas não começam do beabá. Ok? Então, essa é a grande diferença, né? Então, isso é o que nós vamos buscar, né? Virtudes e habilidades na nossa existência para nos tornarmos espíritos perfeitos. Ué? Então, quais são, né? Justiça e perfeição divinas, né? Como encarnados, nós temos a necessidade do alimento material, certo? Que nós encontramos nos 3 reinos, o nosso alimento. Então, essa é a nossa primeira busca. Então, a necessidade do nosso convívio com os 3 reinos. Nós precisamos dos animais para nos abastecermos, nós precisamos do vegetal para nos abastecermos, não é? É na terra que nós plantamos, nas árvores que vamos buscar os nossos frutos. Então, essa convivência com os 3 reinos faz parte da lei de sociedade, do nosso crescimento. E aí entra também a busca das virtudes nesse sentido, que nós temos que respeitar essa natureza, porque senão ela vai nos faltar, certo? Então, aqui, ó, o indivíduo carece de energia que chega dos astros. Então, nós todos hoje estamos tomando a vitamina C em Drágeas. Vitamina D em Drágeas. D do sol, certo? Por quê? Porque nós temos necessidade dela, ok? Temos necessidade do ar, da chuva. Ninguém vive sem o ar, tá? E principalmente de outras almas. Esses dias eu estava olhando, né? O que era Blumenau antigamente, o que é Blumenau hoje. Por que Blumenau está cada vez mais quente, mais quente, mais quente? Porque existe um desrespeito a esse entorno aqui, ó. Porque já não temos mais o chão de terra, já temos o paralelepípedo, o asfalto que esquenta muito. Aí tiraram as árvores tudo das ruas e deixaram prédio, 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 prédio. A rua que eu morava era cheia de terreno, cheio de vegetação e tudo mais. O lado direito da Alameda era pura vegetação, hoje é prédio, 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 prédio. É tornando cada vez mais quente. Então, nós estamos aqui num verdadeiro desrespeito à natureza, do qual nós vamos colher o resultado do nosso ato. E nós sofremos isso. Então, à medida que nós vamos buscando nos bancos escolares entender, né, essa necessidade, esse respeito, tudo, o homem vai se aprimorando. Então, já que eu estou falando da Alameda, quando eles revitalizaram a Nereu Ramos, eles replantaram árvores. Então, hoje eu vejo lá as arvorezinhas crescendo,
nas calçadas, tudo pequenininho, pequenininho. Será que isso é arbusto ou é uma árvore? Eu estou com esperança que seja uma árvore, né? Porque é muito mais bonito. Então vamos buscar aqui, ó, um dos grandes filósofos da humanidade, né, discípulo de Sócrates. Somos seres sociais, pois sentimos falta do contato dos outros, dos fluidos dos demais irmãos, como se fossem combustível para a vida. Isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que aqui na Casa Espírita nós emanamos os nossos fluidos, que nós chamamos de passe, que passe nada mais é do que passar os nossos fluidos para outrem, certo? Fluidos que nós recebemos também do mundo maior. Então, seguindo o ensinamento de Platão, ó, vamos ver o que é saudade. Lembrando que isso aqui, ó, alma, não é só o ser humano que sente saudade, tá? Os nossos animais domésticos mais evoluídos também sentem. É uma desnutrição psíquica que pode fazer adoecer, psicológica e fisicamente, ou mesmo matar biologicamente. No matar biologicamente, eu já citei em sala de aula isso, e eu vou citar de novo, que foi a avó da Marina que me contou, que acho que foi quando o marido dela faleceu, os cachorrinhos foram para a varanda e ficaram ali e morreram. Ficaram ali deitadinhos ali e morreram. É saudade, porque vivia do que a gente falou, né? Você se nutre um do outro. E eles têm ainda o sentimento do respeito a quem eles consideram o dono deles, certo? Então aqui, ó, a ausência de entes queridos deixa-nos carentes de seus fluidos, causando esvaecimento. Sabe o que é esvaecimento, né? Aquela apatia que a gente vai sentindo, aquela moleza, aquela tristeza. As pessoas vão se esvaindo, e tem pessoas que vão se esvaindo, até a morte, quando a tristeza é muito grande. Então, nos casos mais simples, né? Você combate isso com uma mensagem, um telefonema, um encontro, para apaziguar essa sensação. Isso é muito comum, tá? Quando os filhos saem de casa, aí antigamente as mães esperavam a carta, hoje em dia eu fico grudada lá no celular, fazendo, buscando a imagem, conversando e tudo mais, porque o mundo evoluiu. Então, fica mais fácil amenizar essa saudade, mas é Clarice que eu diga, não tem tela de celular que mate a saudade do contato físico, do estar junto, sabe? Então, o famoso abraço que o ser humano dá, ele é poderoso. Quando nós vamos, por exemplo, num evento como num velório, na despedida de um ente querido, todo mundo diz, eu não sei o que dizer. Não precisa, só dê um abraço. Desde que aquele abraço seja realmente verdadeiro, que você quer passar alguma coisa para ela. E aquele abraço faz bem, aquele abraço revigora a pessoa. Ela fica pronta para receber todos os outros que estão ali. Né? E nos casos mais graves pode causar as doenças físicas, entre elas, né, as doenças físicas que eu quero dizer aqui são todas. Você pode danificar um órgão do nosso corpo, né? Coração, quem já tem uma predisposição, você pode ter você é cardíaco, você vai ter uma queda, uma coisa assim. Quem tem pressão alta vai ter, a pressão vai subir, a pressão vai descer. Isso são as causas físicas. A depressão e a apatia, elas já são diferentes porque elas envolvem o espírito, né? O espírito adoece em primeiro lugar e acaba se refletindo, claro, no corpo físico. E isso tudo vem da saudade. Então, os exemplos. O maior deles é a morte.
Separações de casal, quando elas são difíceis, principalmente quando um dos dois não quer. Aí é muito triste, né? Hoje em dia isso ainda acontece muito, né? Tipo, hã? Né? A perda de emprego, para quem não está preparado, e aqui vai muito, gente, principalmente para aquelas pessoas que estão anos numa empresa, tem toda a sua vida ali fundamentada em cima daquele ganho, daquela certeza, daquela estabilidade, e o dia. Né? E quanto mais alto o cargo, mais difícil de você buscar um outro que te dê a mesma qualificação, né? Fora aqueles que são, né, meia dúzia, que são expert, que os outros correm atrás. Mas daí eles não perdem o emprego, simplesmente eles são chamados, é a diferença. E aqui é muito interessante também, ó, mudança de cidade, de país, tá? Isso aqui causa uma saudade imensa que pode levar a essas consequências. Então, saudade de um lugar. Clarice contava de uma amiga dela que para ela era terrível morar aqui, porque nós moramos num vale, e ela se sentia oprimida porque ela estava acostumada com o horizonte, ver o horizonte, ver o sol nascer, ver tudo lá, era tudo amplo para ela, e aqui ela se sentia presa, então ela se sentia sufocada, né? Depressão geográfica. Então, isso tem pessoas que superam tudo com muita facilidade, tem outras que não, né? E isso faz parte tudo do ser humano, ele é testado, né? Em como que ele vai superando isso aí. Então, como é que se faz a formação do ser humano? E eu resumi aqui pelo meio social. O que é meio social? Ambiente composto por grupos, cultura, normas, valores, onde um indivíduo vive e interage, influenciando diretamente seu comportamento, desenvolvimento e visão do mundo. Inclui meio social. Quais são os meios sociais? Família, escola, trabalho, círculo social, meio ambiente, contexto cultural. Então vamos pegar o nosso Rio de Janeiro aqui, para nós termos um paradigma, né? Vamos comparar viver no Rio de Janeiro e viver em Blumenau. É noite e dia, né? A diferença de você viver numa cidade como o Rio de Janeiro e viver em Blumenau. Começa que aqui, né? Eles vivem só para aquele bendito samba, carnaval, barzinho e boteco nas calçadas no final do dia. Isso é uma cultura bem carioca, certo? Muita praia. Quem mora próximo à praia costuma ter o hábito até de ir para a praia de manhã antes de ir para o trabalho. Conheço muitas pessoas assim, né? O acordeão dele lá é diferente, né? Eles estão lá com a cuíca deles. É diferente. Então, isso dentro do nosso próprio país. Uma cidade extremamente turística, onde eles estão acostumados a ver pessoas chegando de tudo quanto é lugar, com fisionomias diferentes, com línguas diferentes, tudo. Isso tudo faz parte da vida do carioca, não faz parte da nossa vida. Né? O turismo que vem para Blumenau é diferente do turismo que vai para o Rio de Janeiro. Aqui eles recebem muitos estrangeiros, nós recebemos poucos, muito poucos, certo? Então aqui, ó, cada ser nasce no lugar em que necessita nascer. Isso aqui é uma grande verdade no nosso processo reencarnatório. Ninguém nasce na favela, por acaso, ninguém nasce numa cidade rica, por acaso, nasce lá em Dubai, né, gente? Meu Deus, que mundo que é aquele? Fora da nossa realidade. Eles têm contato com um outro sistema de viver, uma outra forma de viver. Tudo bem que para um sim, lá os arredores seja diferente, mas eles têm o convívio. Nós estamos falando de conviver. Então, tem o acesso para poder crescer e almejar. Isso é importante.
Então, a escola, aqui, ó, ela é o segundo lugar mais importante na nossa formação, porque ela tem que se adequar à família, a como a família vive, como é que a família tem, né, aqui o seu modo de viver, em que meio social que a família está integrada, tudo, para que a escola não divirja da família. Estão entendendo? Você não pode ter uma filosofia de vida e a escola outra. Então, para dar um exemplo bem básico, como espírita que eu sou, eu não poderia ter colocado a minha filha, por exemplo, numa escola adventista. Como que eu vou ensinar para ela dentro de casa, né, a reencarnação e que nós não descendemos de Adão e Eva e tudo mais, né? Se lá na escola adventista eles são extremamente... E o equilíbrio de um espírito se dá dentro de uma família, certo? Uma família verdadeiramente constituída. Isso é muito importante. Num passado não muito remoto, até próximo, só se admitia e só se considerava família, pais casados, pai e mãe morando junto e tudo mais. Nos dias atuais, não. Né? Nós temos diversos tipos de família. Isso já se tornou uma realidade. A Kátia, que estuda, dá aula em escola, e a Clarice estão aí, para não me deixar mentir, né? A maioria das crianças, não tem pais que vivem juntos. Então, hoje em dia, uma criança ter pai e mãe morando com ele, com a criança, é uma dádiva, certo? Porque é muito, muito, muito importante. Isso não quer dizer que pais que se separem não consigam fazer com que o filho tenha, né, equilíbrio, boa educação e convívio com as duas famílias. Estou eu aqui, que sou mãe solteira, e fiz de tudo para que minha filha não sentisse essa ausência da família paterna. Mas é muito, muito importante a convivência dos nossos filhos com ambas as famílias. É fácil? Não é? Paulo está filmando, tá? Mas eu digo, até para... Certo? Então, ali, né? Através da engrenagem familiar, cada ser reencarnado vai se preparando para aprender a conviver, conhecer e a respeitar a humanidade. Acho que eu acabei de dar um exemplo disso, né? Então, é sempre, o aprendizado é sempre. Na convivência com 3, 5 ou 10 pessoas na relação doméstica, cada indivíduo adquire elementos intelectuais e sentimentais para poder, no futuro, compreender, cooperar, amar a imensa família universal. Então, eu coloquei aqui, busquei essa foto onde nós temos pais, avós, filhos e netos, é o que nós temos aqui, né? Isso aqui é a primeira grande família. Mas nós podemos aumentar essa grande família aqui, ó, para a estrutura dos primos, dos tios, dos bisavós, certo? Isso é muito importante. O que é uma família estruturada? É aquela onde existe carinho. Aí eu me lembro do Gaiarsa, né, que dizia que criança precisa de 3 Cs: casa, comida e carinho. Isso é a base do ser humano. Né? A casa é a segurança, né? A comida é a sobrevivência e o carinho é essa estrutura que o espírito precisa para evoluir. A criança que não é amada será uma criança problema, será um adulto problema, e daí vamos buscar o nosso Rio de Janeiro lá, o que mais existe hoje no Rio de Janeiro são as favelas, são crianças desestruturadas que vão para a rua e, infelizmente,
são aquelas que nós chamamos de marginais, né? Por que quer dizer marginal? É uma pessoa que vive à parte das regras de uma sociedade, né? À margem, contra, ao lado, porque falta estrutura familiar. Porque por mais que tenham uma mãe amorosa, aquele meio em que eles convivem lá, tá ali, ó. Eles convivem com o medo, eles convivem com a polícia passando por lá todo dia, né? Então, nós aqui em Blumenau, né, não temos isso, né? Nós temos o que a gente chama de uma cidade segura, harmoniosa e tudo mais. Então, essa estrutura familiar, meus irmãos, ela é aquilo que a gente aprendeu lá na escola, nos primeiros ensinamentos que a gente teve, né? A base da sociedade. É a célula mãe da sociedade. Aquilo que você recebeu dentro de casa, da sua família, né, você vai levar para a sua vida. E principalmente a cultura da família. Eu chego hoje em dia na casa da minha filha, ela tem lá na cozinha dela o livro de receitas da avó. Então, o livro está lá todo velhinho, com a capa já rasgadinha e tal, mas para ela aquilo é importante, que são as receitas da avó que ela vai levar para a vida dela. Isso é família, né? Isso é cultura, porque aquela é a nossa alimentação, aquilo é que a gente oferecia, que ela oferecia nas mesas e tal, e é isso que ela pretende oferecer para os filhos dela. E como espíritas, né, nós temos que aprender isso aqui, ó, que a família é a oportunidade de reencontro com afetos e desafetos. Quando nós pusemos ali, na busca das virtudes, o perdão, nós estávamos exatamente lembrando disso aqui, que é o ponto alto, né, da nossa palestra de hoje. Então, por que a família é tão importante? As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas todo mundo só recebe filho desafeto? Não, claro que não. Tá? Mas os grandes ódios, vamos assim dizer, as grandes dissensões de sentimento, os grandes débitos que nós temos um com o outro, aquele que fez com que nós odiássemos alguém por alguma coisa, que ele precisa ser combatido ou combalido, para a palavra ficar melhor, tá? É só dentro dos laços de uma família que ele vai começar a se extinguir. Então, dentro da família, por exemplo, nós podemos receber, por exemplo, 2 filhos e pai e mãe não terem problema nenhum com esses filhos, mas os irmãos podem ter entre si, certo? Mas eles vão ter que aprender a conviver juntos. Eles vão ter que aprender a dividir o amor dos pais, a dividir o mesmo lar, tá? Muitas vezes um usar a roupa do outro, isso é muito comum, tá? E assim vai. Pode ser de pai para filho, de mãe para filho, entre irmãos, na família. Ou às vezes, vem depois, né? Lá veio o genro, veio a nora, né, Charles? E daí a gente vai nessa relação também desatar um nó do passado, porque, vamos dizer, vamos pegar Cátia e Charles, vamos dizer que eles na vida passada não eram muito amorosos um com o outro, mas ambos amam a Luísa, não é verdade? Ambos amam a mesma pessoa intensamente. Vocês estão vendo como Deus é perfeito? Eu só estou no exemplo, gente, desculpa. Intensamente. Então, eles aprendem a conviver e a aceitar as diferenças um do outro em prol daquela pessoa que ambos amam. E assim a coisa vai acontecendo e vai se alastrando e vai de vida em vida para que nós consigamos amar a todos. Então é isso, né? Lá
É o maior exercício de amor ao próximo. Então, quando nós falamos em caridade, nós dizemos que a caridade começa dentro de casa, é disso que nós estamos falando. Que conviver Ó, eu venho de um lar de 5 filhos. Olha, teve muito puxão de cabelo ali, entre os filhos brigando e não sei o que. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. Por que eles brigam? Porque são diferentes? Porque estão ali num processo de sublimar o egoísmo? Qualquer coisa assim? Mas tem um aprendizado ali. Qual é o aprendizado que os pais têm que ensinar para os filhos que brigam? Que a briga pode existir. A discussão pode existir. Mas ela tem que ser resolvida. E ela termina como? Fazendo as pazes. Tá tudo bem, tá resolvido. E dali para frente corre. Isso é um ponto importante dentro das famílias. Isso acontece muito entre o casal. Qual é o casal que nunca teve uma discussão? Eu lembro de um casal amigo, uma vez no trabalho espírita. Aí uma disse assim: eu nunca briguei com meu marido. Nunca, nossa vida é perfeita. A palestrante olhou para ela e disse: mas isso não é normal? Assim, e é muito chato também, ela falou, assim, num grupo como nós aqui. Eu nunca vou esquecer isso. Porque é verdade, gente, não é normal mesmo. Porque nós somos seres diferentes. Nós pensamos diferente. Então, tá ali todo dia, tu tá assim, sim, ai que bom, ai que bom. Esse amor não cresce. Sabe? A visão dela ali ficou para todo mundo no ar, porque não é natural. Tomara seja, né? Quem sou eu para discutir a relação dela com o marido dela? Mas é isso. Nós temos que aprender essas diferenças. Irmãos que brigam, é bom para aprenderem que no futuro eles vão ter problemas dentro da empresa que eles vão trabalhar, do local em que eles vão trabalhar, e eles vão ter que aprender a conviver com aquela diferença. E se magoarem uns aos outros, aprender a ir lá, ó, estamos aqui no mesmo local, está resolvido, dá um abraço, dá um aperto de mão e segue adiante. Isso é muito importante. Então, é sempre a família ensinando tudo, certo, gente? E daqui entra também um aspecto importante, que é a limitação de filhos. E eu trouxe isso para dentro dessa palestra, porque eu encontrei esse ensinamento de Kardec aqui, que eu achei esse ensinamento perfeito para os dias de hoje. Vamos lá. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, só para o homem, um poder de que ele pode usar sem abusar. Que poder é esse? Pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. Então, ali no texto, ele discorre dizendo assim, vamos colocar nos dias atuais. Nós temos que ter os filhos que nós podemos ter, certo? Então, nós viemos de uma sociedade onde que os filhos vinham assim. Minha mãe é de uma família de 13. Meu pai é de uma família de 7, porque meu avô viajava muito, ficava muito tempo fora, né? Passava o período fértil ali da mulher, né? E essas coisas acontecem. Nos dias atuais, aonde que nós ainda vemos uma prole muito grande? Na camada social que não é educada. Na camada social que ainda busca no filho uma mão de obra. Eu lembro do meu professor de sociologia que ele dizia isso. Aqui na terra que nós vivemos, né, muita plantação, muita agricultura, muito tudo, os colonos costumam ter filhos porque é mais uma mão de obra, porque é tudo agricultura familiar. Então, eles não contratam uma pessoa para trabalhar no campo, eles põem os filhos para trabalhar. Isso, hoje em dia, a gente está lutando bastante para que não aconteça mais, embora aconteça. Certo? Então, isso é uma coisa que a humanidade tem que buscar. Então, se nós formos buscar os outros países, nós vamos ver que tem aqueles em que foi proibido, né, foi limitado o número de filhos
devido ao excesso da população, e hoje nós já vemos o contrário, né? Nós já vemos países onde que os casais estão sendo incentivados a terem filhos, inclusive que o Estado vai pagar toda a educação do segundo filho, se eles o tiverem, tá? Por quê? Porque existe uma queda populacional muito grande. Então, nós, Brasil, estamos nos tornando um país de velhos. Ok? Então, isso aqui não deve, nós não devemos nos opor a termos filhos sem necessidade. Entra lá o que a gente colocou no início. Qual é o objetivo de nós estarmos nascendo e renascendo? O convívio com o outro. Para o combate do quê? Do orgulho e do egoísmo. Então, aqueles pais que têm condições de terem filhos, de lhes dar uma boa educação, de não lhes deixar nada, mas que optam por não ter, pura e simplesmente porque querem viver a vida, porque filho incomoda. Eu tenho muitos amigos assim, gente. Tá? Eu cheguei a ouvir, assim, não, porque eu não quero dividir a herança. Um filho basta. Isso é o máximo do egoísmo, gente. O máximo. Nenhum de nós, como pais, tem obrigação de deixar a herança para um filho. Nenhum de nós. O que nós temos obrigação é de ensinar os nossos filhos a serem autossuficientes. Isso sim. Tá? Todo o resto é questionável. Então, o que vai acontecer nas próximas encarnações? Nós vamos ver a programação que nós havíamos feito para essa existência e se nós a cumprimos ou não. Aqueles casais que têm condições, que não tem problema nenhum de esterilidade ou incompatibilidade ali dos genes para formar filho e tal, e não tem filhos, é porque não estava programado para aquele casal ter filhos. Eu tenho uma amiga assim, e ela disse, nunca tomou nada, usou nada para impedir a gravidez. Mas não tiveram filhos. Tá? E ambos férteis, vamos assim dizer. E outros lutam numa vida, querem e não conseguem. É tudo resposta do passado diante das programações feitas. Então, hoje, com tudo que nós temos à nossa volta, é uma questão de, vamos usar a palavra de Kardec, bom senso. Né? Nós temos que ter bom senso. Eu me lembro, esses dias encontrei uma amiguinha da minha filha, ela é muito linda, e a filha dela tão linda quanto ela, eu disse, quando é que tu vais encomendar o segundo? A segunda, ela disse, tia, não posso, mal consigo pagar a escola da minha filha. E eu entendi, sabe? Eu jamais vou cobrar dela. Acho uma pena, porque ela é linda, né? Imagina ela com meia dúzia de filhos lindos. Mas eu entendi a razão dela, não é uma razão egoísta. É uma razão de que ela quer dar para a filha dela um padrão de vida, como ela disse, ela precisa de uma boa escola, ela precisa de coisas extracurriculares, e eu e meu marido não damos conta, então é ela que nós vamos educar. Isso está dentro da consciência dela. Ela está de bem com a consciência dela. Então está tudo certo. No mais, não, né? No mais, as pessoas têm que rever essa posição. Então, meus irmãos, o que é felicidade? A nossa felicidade somente pode existir em razão da existência do nosso semelhante e na medida da extensão do bem que lhe proporcionarmos. Não existe outra maneira de alcançá-la. E daí eu busquei essa imagem aqui para eu me lembrar que dentro da família nós recebemos muitas provas e a doença é uma delas, né? Recebermos filhos
com necessidades especiais, seja fisicamente, seja mentalmente, né? Isso acontece muito e nós temos que estar preparados para isso e para o bem receber. E às vezes não vem nem através de um filho que nasce de nós, às vezes é um companheiro nosso, que pode ser ele, no caso aqui ela, né? Que pode vir a ter futuramente uma problemática e você tem que conviver com aquela problemática e não deixar aquele que você escolheu para conviver consigo pelo meio do caminho. A vida na Terra, meus irmãos, ela não é fácil. E quem diz isso são os nossos amigos espirituais que escrevem para nós. Então, eles que já estão do lado de lá, eles dizem isso para nós. A Terra é uma grande batalha. Então, essa denominação que é dada para a Terra de provas e expiações é um estágio que nós estamos vivendo no nosso processo evolutivo. Nós viemos de mundos inferiores, onde lá nós não sentíamos o peso daquela vida primitiva, porque nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Então, hoje nós já sabemos o que é bom, hoje nós já sabemos o que é bem, certo? Então, nós já temos consciência, nós já temos um pensamento bem racional para entender tudo isso. Aí nós temos que compreender as diferenças que existem no mundo, que são muitas diferenças no nosso planeta Terra. Já começa pela diversidade de raças que tem no nosso planeta e todas as dificuldades de cada local, né, para a sua própria sobrevivência, com o trabalho que pode ter, com o trabalho que não pode ter. Isso tudo difere de um lugar para o outro. Então, essa felicidade que nós tanto almejamos, né, ela vem exatamente, estamos falando da felicidade aqui, possível no mundo que nós estamos, certo? Ela vem exatamente dessa compreensão e desse viver bem com todos os que estão à nossa volta. Então, o ensinamento maior, né? Não adianta fazermos caridade para com os outros se não soubermos ser caridosos com o próximo que nos é mais próximo, ou seja, aquele que convive conosco. E aí vai todo aquele meio social que a gente definiu há pouco. Então, meus irmãos, viver bem, viver para ser feliz é aprender a aceitar, a respeitar e a compreender todos aqueles que estão à nossa volta. É um ensinamento. Muita paz, muito obrigada.